Vamos, então, abrir as perguntas. Eu acho que... Aqui a Maju... Isso, pode. Aí eu só vou pedir, só para você falar o seu nome e o veículo, porque algumas pessoas não conhecem. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Maju Arruda Leite, da Rádio Bandeirantes. Prefeito, secretário, a gente já estava produzindo uma matéria sobre isso, dados da própria CET. No primeiro semestre do ano, foram 217 veículos presos em pontes e viadutos aqui na cidade de São Paulo, um aumento de 40% na comparação com o mesmo período de 2022, com 154 casos. O que a Prefeitura tem feito para reduzir esses casos aqui na cidade de São Paulo, que a gente sabe que causam danos à estrutura das pontes, dos viadutos, além de causar acidente, gerar trânsito na cidade? E uma segunda pergunta, se me permitem: desde 2021, 40 obras foram entregues, e vocês pretendem entregar ao todo, até o fim de 2024, 290 obras. Qual que é o planejamento? Como que vocês pretendem cumprir todas essas 290 obras até o fim de 2024? Muito obrigada. Bom dia, obrigado pela sua pergunta. Essa é uma preocupação grande, realmente esse impacto dos veículos nas nossas pontes e viadutos é bastante significativo. Existe um trabalho conjunto entre a Secretaria e a CET, no sentido da gente tomar medidas que evitem esse tipo de coisa. Vocês já devem ter visto, principalmente naquelas que possuem maior criticidade, quer dizer, onde eu tenho uma menor altura de passagem e tenho caminhões, né? Principalmente o grande problema são os caminhões. Caminhões, a possibilidade, eles estão colocando aquelas bandeirolas metálicas, mas, infelizmente, ainda os motoristas não se atentam, né? E as empresas, daí tem um trabalho também com as transportadoras, ao fazer a rota, elas têm que se atentar ao gabarito mínimo, né, que aquela rota permite, e nem sempre esse cuidado é tomado. A gente teve, por exemplo, para nós, um caso bastante emblemático ali no túnel Ayrton Senna, que era um caminhão do Rio de Janeiro, era um caminhão não ligado a uma transportadora, e ele entrou, ali tem uma viga para avisar que está acima da altura, ele saiu, passou por essa viga, derrubou a viga e saiu levando embora todas as luminárias, quer dizer, uma falta de cuidado, né, na utilização. Então, a gente tem conversado com a CET tem instalado equipamentos nas nossas obras de intervenção. Por exemplo, lá na comunidade húngara, é uma obra já que vem há algum tempo, mas a gente está rebaixando a marginal para melhorar ali, porque ali é a saída justamente da Bandeirantes, passa muito caminhão. A gente está aumentando o gabarito para tentar evitar. Ainda assim, eu acho que foi essa semana que nós tivemos mais uma colisão ali de veículo, não foi algo tão grave, e nessas situações a gente imediatamente faz a vistoria para avaliar um risco. Então, como eu falei, é um trabalho conjunto CET, a Secretaria, no sentido de, primeiro, melhorar a sinalização, segundo, de conscientização, terceiro, da gente atuar imediatamente para evitar qualquer tipo de risco. E nós também estamos trabalhando conjunto para a gente melhorar a fiscalização, né, de colocar nesses pontos mais críticos câmeras para a gente detectar. A gente teve um caso no primeiro ano de gestão que a gente conseguiu detectar, e a empresa que foi responsável, né, por esse caminhão que aborrou estrutura ali, ela pagou por toda a recuperação. Então, isso é um trabalho que a gente faz constante. A segunda questão... Sobre o total de obras, as 290. Então, por isso que a gente chama de programa, depois, se vocês tiverem um detalhe, existe todo um cronograma de obras, a gente está licitando, agora está em processo de licitação de 262, as funcionais são obras mais rápidas, as que exigem recuperação ou reforço são obras um pouco mais lentas, mas com a licitação agora, a gente deve ter o resultado agora em setembro, quer dizer, temos mais de um ano para finalizar essas obras, então nós temos total tranquilidade no cumprimento dessas 290, que é um número acima do plano de metas. Quer complementar alguma coisa? Tá? Na verdade, secretário, eu só queria pontuar sobre esse cronograma: 40 já foram entregues, 41 em execução, 25 em contrato, mas vale ressaltar, secretário, que anteontem também foram mais 125 também feito parte desse programa das funcionais.
Se a gente somar tudo isso com mais 22 que estão em licitação, já dá 253, um total de 290. Então, a gente está dentro do cronograma, espero que até 2024, espero não, com certeza, prefeito, em 2024 a gente vai estar entregue essas 290. Quer que repita esses números aí do total de obras? Já deu? Vê, só o nome em veículo, por favor. Olá, bom dia. Fernando Oda, da TV Gazeta. Prefeito, secretário, entre essas 25 obras que vão ser iniciadas nas próximas semanas, né, eu gostaria de saber quais são as principais pontes e viadutos que vão entrar em obras e também como está sendo o trabalho da prefeitura no sentido de minimizar os impactos no trânsito, né, aqui na capital paulista, porque esses locais têm muito fluxo de veículos, né? Obrigado. Eu vou... Está no material que vai ser distribuído, mas eu vou citar... Então, as 25 é o Complexo João Saad, Viaduto Imigrantes, Olavo Fontoura, Anhembi, Estaiada, Viaduto Martinho Prado, Eusébio Estevô, Governador Roberto Abireu Sodré, Antônio Nakashima, Padre Adelino, Cecílio Matarazzo, João Julião da Costa Aguiar, Incinerador Vergueiro, Dr. Plínio de Queiroz, Brigadeiro Luiz Antônio, Dona Paulina, Austragésio de Ataíde, Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie, que é ali na Anchieta, no início da Anchieta, Bernardo Goldfarb, Armando Puglisi, Condessa de São Joaquim, Ponte da Vila Guilherme, Ponte da Avenida Santos Dumont, Viaduto Engenheiro Luiz Alfredo Falcão Bauer e Pontilhão na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, são essas 25 obras. A questão do trânsito, para todas essas obras, dentro do contrato, existem as contratações do que a gente chama de PDDT. Então, as empresas contratam o apoio de tráfego para se promover os desvios, para se promover sinalização, para a gente minimizar ao máximo o transtorno no trânsito da cidade. Evidentemente, todo mundo já fez reforma em casa, sabe que mexer com obras traz algum transtorno, mas existe todo um cuidado para a gente minimizar essas interferências. Bom dia, Gabriela, da Rádio CBN. Entre, então, as obras, né, que estão aí sendo anunciadas, tem a Ponte Estaiada. Eu queria saber como é que está a situação lá por causa da iluminação a iluminação que vocês chamam de destaque, né, que ainda está sem previsão. Isso aí eu respondo. A questão do furto, você fala, né, Gabriela? Furto, tá. Só que a gente acabamos esquecendo aqui que eu tinha pedido para os engenheiros explicarem o que é esse negócio aqui, que é de difícil compreensão. Eu falei, traz aqui para as pessoas verem. Então, terminando essa minha resposta, depois você vai ali e explica. Ponte Estaiada, foi furto, né, dos equipamentos, 70 refletores dos fios, a iluminação normal ela está funcionando. O que a gente não tem lá são os 70 refletores por conta do furto, estão sendo importados. A empresa concessionária da iluminação pública já está fazendo a importação desses equipamentos. Nós fizemos o boletim de ocorrência no 34DP do Morumbi, mas, infelizmente, a cidade foi vítima aí de mais um vandalismo, mais um ato criminoso do furto desses 70 refletores, que é o que dá aquela iluminação. Tá? Mas destacando que a iluminação normal ela está funcionando e o que vai agora ser recomposto, aguardando que chegue da importação, são os 70 refletores, e a gente, né, espera que o 34DP consiga identificar quais foram as pessoas que cometeram esse crime contra a cidade, que eles possam ser responsabilizados. Para explicar sobre os aparelhos de apoio, eu queria convidar aqui o nosso diretor de obras, Alessio, que é especialista sobre o assunto. Bom dia a todos. Esse equipamento nada mais é o equipamento que absorve todo o esforço e toda a movimentação horizontal e vertical da estrutura. Ele fica em cima do apoio, em cima dos pilares e debaixo das vigas. Como eu falei, todo o esforço horizontal e vertical da estrutura é transferido para esse equipamento,
para evitar justamente o atrito de concreto com concreto, para não estragar a estrutura. É isso. Esse aqui é um aparelho bem antigo, não é usado mais, chamado rolete. Ele tem essa movimentação horizontal para justamente ter essa movimentação da estrutura. E os outros mais modernos, esse aqui, ó, ele absorve tanto vertical como horizontal. Essa é a ideia desse equipamento. Aqui pode ter uma dúvida? Sim, eu queria complementar depois. Por favor, Mas, doutor. não, vai. Então, esse equipamento aqui é usado, é um antigo, ele já está identificado, como foi dito, né? É feito um maquiamento da estrutura, é feita a elevação da estrutura, tira o aparelho, faz todo o preparo, que a gente chama de berço, né? E depois põe o novo, que é esse equipamento, e depois desce a estrutura. Essa operação é feita nos finais de semana, a gente começa sexta-feira, 22 horas, e termina segunda-feira de manhãzinha. Essa é a ideia. Só complementando um pouquinho, quer dizer, as estruturas, uma característica das pontes e viadutos é que são estruturas alongadas. E essas estruturas alongadas, apesar da gente não perceber, elas se movimentam na horizontal. Então, nos projetos, se a gente solidarizasse tudo, os esforços seriam muito grandes e os custos de execução seriam muito maiores. O objetivo dos aparelhos de apoio, como o Alessio falou, é justamente permitir a movimentação horizontal. Então, nós temos um pilar, temos os aparelhos de apoio, e eles permitem que, ao esfriar, ao esquentar, a estrutura se movimente na horizontal. Por isso que, nesses apoios, nós temos as juntas de dilatação. Então, sempre um aparelho de apoio vai estar na região de uma junta de dilatação. Porque quando a estrutura abre e fecha, daí que surge aqueles... Quando a gente passa na ponte de viaduto, a gente sente aquele barulhinho, né? É que ali a estrutura é dividida em duas. Então, o aparelho de apoio permite que a estrutura movimenta e a junta de dilatação abre e fecha para não permitir passagem de água. E daí a gente vê, às vezes, isso acontece quando a junta de dilatação já está prejudicada, já está desgastada, de entrar semente, daí a gente vê árvore, vê vegetação, coisas desse tipo. Tá? Então, por isso que a gente está recuperando o sistema por completo. Só queria complementar mais uma questão. A falta de troca desses aparelhos de apoio começam a comprometer. Então, esses aparelhos de apoio eles têm a sua vida útil. A falta de troca desses aparelhos de apoio começam a comprometer as estruturas. Isso é, o pilar e que é a infraestrutura com a mesoestrutura, eles começam a ter o desgaste de concreto com concreto, e aí sim a gente começa a ter essas rupturas, esses comprometimentos de estrutura que acabam acontecendo no T5 e que acabou acontecendo em várias outras obras. É a falta desta manutenção. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa substituir, fazer essa manutenção importantíssima de substituição desse aparelho de apoio, que é uma obra que não aparece, é uma obra que foi deixada para trás em várias gestões e que o prefeito Ricardo Nunes está priorizando, que é uma obra que não aparece, mas que é importantíssima, porque quando não é substituída, acontece justamente o quê? O comprometimento da estrutura e o que aconteceu no T5, a ruptura. Bruno. Aqui, ó. Você tem uma pergunta? Então, por favor, depois eu passo para o Bruno, por favor. Beatriz, da TV Globo. Eu queria perguntar, a princípio, primeiro, sobre as obras que estavam já em andamento no ano passado. Tinha algumas obras de pontes e viadutos que estavam com um pequeno atraso. Queria saber se elas já estão sendo priorizadas agora nesse novo anúncio aqui da Prefeitura. Queria perguntar também sobre o processo de obras nos túneis, que é um processo que a gente está vendo bastante forte aqui na cidade. Qual que é o objetivo mesmo delas? O que está sendo feito? Se é só a troca do corredor de ônibus? Ou também se vai ter na parte das pistas dos carros, como no caso da Avenida Santo Amaro, que o TCM está falando que está com bastante atraso. Eu queria saber como é que está o andamento disso. E sobre a verba anunciada, que são 1,6 bilhão, né, de reais. Da onde que está vindo essa verba? Se vai vir do Fundurb, do mesmo jeito que estava acontecendo com o recapeamento das vias da cidade. Obrigada.
Beatriz, por uma coincidência, eu fui ali, Clodoaldo, eu vou pedir para você falar de onde vem o recurso, explicar o Fundurb, o que é o Fundurb, que uma parte vem do Fundurb, é fonte 00, não estão pegando um centavo emprestado, dinheiro da prefeitura, tinha acabado mas jornalista, você vê como tem visão, né? Verdade, prefeito. Sobre a questão dos túneis, o Bruno Ribeiro conhece bem, porque ele está acompanhando, inclusive, as minhas publicações noturnas, sobre, inclusive, o horário que eu vou e que eu vou embora, para ver. Mas acho que podia começar pelo Clodoaldo e explicar a questão do recurso, de onde vem o recurso. Acho uma pergunta super importante mesmo. As obras que estão em andamento, elas foram realizadas com recursos do Tesouro da Prefeitura, né? Mas esse segundo bloco, essas licitações, são 25 contratos que estão sendo assinados, já vão entrar em obra, né, prefeito? São 162 pontes, viadutos, passarelas que estão com os editais sendo publicados, portanto, aí mais 22 licitações, prefeito, 200 obras que vão estar começando já até o final desse ano, né? Os recursos estão vindo do Fundurb, são 450 milhões que nós destinamos lá dos recursos livres. O Fundurb é o fundo que recebe outorgas de prédios, enfim, um recurso importante que a Prefeitura, com o apoio do prefeito, destinou só nesse exercício. No ano que vem, nós completaremos esse recurso para concluir todas essas obras. Só para complementar, fazer um destaque, Beatriz, só no ano de 2021, 22 até agora, maio, nós tivemos 230 mil unidades habitacionais de HIS licenciadas, né? Isso é um pouco para mostrar o quanto que a economia da cidade tem podido gerar benefícios para a cidade, de recursos para o Fundurb, de geração de emprego e renda, né, essa mobilização. E eu até dei um abraço aqui no TACA, porque a gente tem procurado mostrar para a população de São Paulo o quanto que é importante essa questão da gestão com uma segurança jurídica, de que a gente possa ter essa movimentação econômica fundamental, onde vieram 43 mil empresas, se transferiram para a cidade de São Paulo, que estavam em outros municípios, né, de outros municípios de São Paulo ou de outros estados. Eles vieram, desde 2021, para São Paulo, 43 mil, além das 341 mil novas empresas que abriram novos aqui na cidade de São Paulo, desde 2021, o que gerou, por exemplo, no ano passado, entre admissões e demissões, um saldo positivo de 187 mil empregos, né? E depois eu queria passar para vocês, eu estou sem o dado aqui, mas acho que é algo que é fundamental, porque quando a gente fala de investimento de 1,6 bilhões, evidentemente o foco aqui é salvar vidas, prever acidentes, fazer as ações importantes para a cidade de mobilidade. 7 milhões de veículos circulam nesse país chamado cidade de São Paulo, mas a gente tem também, evidentemente, que ter o recurso para poder fazer tudo isso, né? Então, esse 1,6 é muito da arrecadação. Quando eu vejo muito, às vezes as pessoas falam, tem dinheiro no caixa. Tem dinheiro no caixa porque a gente fez reforma da Previdência, acordo da dívida, trouxemos empresa para São Paulo, estamos fazendo a economia girar, e aí, evidentemente, você tem esse círculo muito positivo. Mas, dando continuidade para a sua pergunta, a questão de túnel, aí eu vou falar dos túneis, depois o TACA comenta um pouquinho do cronograma de obras. Se vocês procurarem na normalização brasileira, vocês vão ver que não existe uma norma de inspeção de túneis. Os túneis têm preocupações adicionais com relação às pontes viadutas. O Marcos Monteiro, ele é professor de pós-graduação em estrutura, né? Então, quando ele falar alguma coisa assim, como se estivesse lá na Mauá ou no Mackenzie, vocês ficam à vontade aí. Porque nas reuniões também, ele acha que todo mundo... Fala das suas NBRs. NBR é norma brasileira, melhorou. Então, como eu estava falando, não existe uma norma que oriente. Uma das primeiras providências que a gente tomou nessa gestão foi constituir um grupo de trabalho com o Comitê Brasileiro de Túneis e pessoas que entendem muito desse assunto, e nós fizemos uma orientação para a gente ter os critérios para vistoria nos túneis. Hoje, por sinal, nós fornecemos esse material para a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e isso vai virar uma norma, né? Então, eles estão discutindo, isso vai virar uma norma. Isso gerou também essa série, como a gente falou, né? Existe um roteiro. O primeiro são inspeções rotineiras. A partir desse material, a gente começou a fazer as primeiras inspeções dos túneis, e, como você viu, a gente já tem vários túneis em
com algum tipo de obra. Porque a gente detectou em alguns deles situações muito críticas, principalmente de infiltração de água. Isso causava não só problema para a estrutura do túnel, podendo causar algum problema mais grave, como também o solapamento, quer dizer, a terra por baixo dos pavimentos saindo, né, e indo por esses veios d'água para dentro lá do túnel. Então, nessas obras, a gente tem que tomar medidas mais imediatas, e são esses túneis que você vê em recuperação. Mas esses túneis também vão passar agora por inspeções especiais. Agora, acho que em agosto ainda, ou setembro, a gente abre a licitação das inspeções especiais nos túneis e depois as obras. Mas aqueles pontos mais críticos já estão sendo cuidados, como você comentou. Mas ela quer saber quantas obras a gente está hoje nos túneis. Foram feitas, eu acho que são 6, foram finalizadas 4, hoje a gente tem 2 em andamento. É que tem uma questão que eu vou ficar te devendo, Beatriz, porque são tantas obras que a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, ela não está conseguindo cuidar de tudo. Parte dessas obras estão sendo feitas pela Secretaria de Subprefeitura. Se a gente pegar aqui mesmo no túnel aqui do Anhangabaú, é a Secretaria de Subprefeitura que está fazendo. Se você pegar o túnel Maria Maluf, subprefeitura. A Secretaria de Subprefeitura está fazendo um pouco dessas obras, porque a gente está com muita obra. Então, tem um pouco que está sendo por CIUB, um pouco que está sendo por SP Obras, tem pela SP Urbanismo, tem pela Secretaria de Subprefeitura, é um volume muito grande de obras. Então, eu não saberia te dar aqui agora, a não ser que tenha alguém aqui da Secretaria de Sub. Tem ninguém, né? É que a gente não sabia que vocês iam falar de túnel, porque a gente está falando aqui desse investimento, lembrando só, ponte e viaduto, né? Mas a gente poderia ter falado, aproveitado e ter colocado túneis também, compilado as informações. Mas fica de lição para nós aí, da próxima. Ficou alguma coisa sem responder? Acho que o Bruno, você tem mais ainda uma questão, Bruno? Mas ainda complementando a questão do cronograma, dessas 40 obras passadas, 91,5 já foram concluídas. Os 8,5 restantes tiveram algum tipo de problema técnico de aditamento que já foi solucionado e em um mês acaba essas obras. Posso dar um pitaco só, Bruno? Eu acho que o PDDT, vocês precisavam explicar melhor aí com relação a essa questão do trânsito, viu, Marcos? Para explicar o que é isso, como é que funciona. É a CT que dá as diretrizes, mas é a empresa responsável de contratar uma empresa credenciada para cuidar do trânsito. Acho que se você puder fazer explicação para eles, que aí eles ajudam a gente a poder colocar para a população. Você fala? O PDDT, na verdade, como o prefeito mencionou, são empresas especializadas que fazem o desvio do trânsito. Por exemplo, na obra de sinalização também. Na obra da Santa Amaro, está tendo realmente o levante que a jornalista colocou e foi contratado um PDDT para auxiliar e para melhorar a eficiência lá das obras. Então, de uma maneira bem pragmática, as empresas, todas as empresas têm como auxílio o PDDT, ou seja, essas empresas que possam auxiliar no trânsito para a efetuação e execução das obras. Posso complementar? Na Avenida Santo Amaro, a gente hoje tem 2 pistas que estão trafegando de cada lado. Nós vamos interditar mais uma pista de cada lado para poder fazer a aceleração daquelas obras. Ela não está parada, ela tem uma impressão de que está parada, porque ela foi feita um trecho de 800 metros. 1,2 km. 1,2 km. Então, a parte foi sendo feita, agora está concentrado no setor. Dá um detalhe melhor para eles poderem entender, porque a Santo Amaro é um negócio complexo e precisa... Sim. Nessa obra da Santa Amaro, é 1,2 km de extensão, ou seja, já nos 1 km, todas as obras, né, referente ao canteiro central, a execução do pavimento rígido, onde vai passar os corredores de ônibus, elas já foram executadas e falta a parte posterior. Como é uma obra extensa, longa, de extensão, parece dar a sensação que no trecho que foi executado não há ninguém. Mas só que, na verdade, a obra como um todo, toda a sua operação está sendo feita nas pontas onde há frente de trabalho, sendo que quando há essa intervenção, né, da ampliação dessa faixa de trabalho, aí a gente vai ter outras frentes podendo trazer esse trabalho em outras pontas também.
E tem uma coisa que eles perguntaram, que vocês não responderam, é com relação às obras de pontos e viadutos que tiveram o seu prazo de conclusão não concluído. Essa a gente respondeu. Respondeu? Eu respondi. Posso responder de novo? Não. Eu não tinha percebido que eles tinham respondido. Tá bem? Não, Beatriz, agora é a hora. Na verdade, novamente, né, dessas obras, 40 obras que já foram colocadas anteriormente, 91,5% já foi totalmente concluída. 8,5% por algum problema técnico de aditivo, que já foi estudado e reestruturado, ele vai ser totalmente concluído daqui a um mês. Minha pergunta era até um pouco sobre isso. Quando teve o caso do T5, lá de 2018, teve aquela vistoria de emergência que a prefeitura contratou, o TCM segurou e tal, depois liberou. Chegou, pelo que eu estou entendendo, eu queria confirmar, nessas 40, é isso? E essas 40 estão sendo finalizadas agora? Estão sendo feitas mais 41 e, por favor. Não tem 5, mas essas que foram identificadas como que necessitavam de vistoria naquela época. Enquanto você se acha aí, deixa eu aproveitar, peraí, Adriana, enquanto você se acha aí, só para responder a questão dos túneis, né? Túnel. A Secretaria de Subprefeitura, são 10 túneis, onde 5 foram concluídos e 5 estão em obras. Esses 10 túneis têm a recuperação, que aí é piso, de 21 mil metros quadrados. Então, tem os túneis que estão sendo feitos pela Secretaria de Subprefeitura e tem os túneis que estão sendo feitos pela CIURB. Só para concluir aí, o Bruno. Dá licença. Obrigada, prefeito. Olha, de 2021, a partir de 2021, então, dessa gestão, tá? Foram 40 obras finalizadas, entregues. Em execução, nós temos mais 41 em execução. Fora isso, nós estamos fazendo anúncio hoje de 25 obras e foi publicada 125 obras, que não deu para incluir nesse vídeo, porque é muito dinâmico. Então, o vídeo foi executado, o anúncio ia ser feito a semana passada, e acabou sendo publicada essa semana a licitação de mais 125 obras que já estão na rua para serem licitadas. Além dessas 125, nós temos ainda 22 obras em licitação que estão sendo feitas essas licitações por SP Obras. As 125 saiu por CIURB, essas 22 saiu por SP Obras, então 125 mais 22, 147, consegui fazer a conta, 147 em licitação hoje, tá? E o material licitatório de mais 162 locais está sendo executado. E o 1,6 bi é só para essas 25 ou para isso tudo? O conjunto inteiro. Isso é o investimento do quadriênio. O investimento da gestão. Quem? Só mais uma, aí é para o prefeito. Nessa conversa que o senhor teve com o TCM essa semana, o senhor chegou a falar dessa licitação também, que o senhor precisava que fosse liberada com celeridade, hein? Não, eu só foi boa, foi uma boa conversa. Inclusive, a gente vai inaugurar um campo de futebol, acho que sábado ou domingo, e vai ter um jogo. Esse jogo terá a participação dos conselheiros e dos funcionários aqui da prefeitura. Eu estou pedindo para eles deixar eles ganharem o jogo. Mas foi uma boa conversa, a gente poder demonstrar só que a cidade precisa de uma série de questões, a gente está com recurso, a gente precisa só ter celeridade. É muito importante que eles façam os apontamentos. Teve várias questões que eles deram contribuições, eu até citei durante o almoço, e, por exemplo, na concessão do serviço funerário, eles deram boas contribuições com relação principalmente à questão de área de contaminação. Na questão do sistema semafórico, a gente estava com um problema gravíssimo, né, porque
estavam os semáforos. Não sei se vocês conseguem fazer um réu aí na memória e o que era o período de chuvas, janeiro a março de 2021. Né? Foi terrível, os semáforos queimados, a gente não tinha contrato, não tinha manutenção, eu não podia fazer nada. E a gente fez aquele processo de fazer um aditivo na concessão da iluminação. Então, eles contribuíram muito nesse formato, que é um formato inovador que a gente fez. Então, teve muitas coisas positivas. O que eu procurei fazer é isso, essas coisas que foram boas para a cidade, a gente poder fazer com mais constância, né? E terminar essa tensão. E acho que é todo mundo com o mesmo objetivo, de querer fazer com que a cidade ande, né? Eu, por exemplo, com esse anúncio aqui, eu estou muito feliz, mas você imagina a preocupação do prefeito de uma cidade que circulam 7 milhões de veículos por dia, né? Que a gente está com a economia, está todo vapor, gerando emprego, gerando renda, empresa vindo para cá, a cidade não pode parar. Então, a gente poder ter recursos para fazer isso, né? Eu ter confiança da minha equipe, eu sou um cara muito abençoado da equipe que a gente tem, de poder tocar as coisas, tanto da capacidade técnica como do amor pela cidade, o compromisso, deles me suportarem e me aguentarem. Enfim, está todo mundo com essa vontade de fazer a cidade dar certo, né? Então, a responsabilidade de manter essa cidade girando, movimentando, é muito importante. E é só isso, é só mostrar isso que a gente tem feito. E você vai publicar muita matéria ainda de eu visitando obra, viu? Já está no WhatsApp de vocês o vídeo aqui apresentado, também os locais das 25 obras que aqui foram apresentadas, já está tudo no WhatsApp de vocês. Não tem nenhuma questão mais. Agora, boa tarde.